Nós somos alunos da 2015.1 de Geografia aqui da UERJ-FEBEF. Os componentes desse grupo é o Marcos Reis, que sou eu, o Silas Júnior, João Vicente, João Pedro e o Caio Luiz. A gente está fazendo aqui uma apresentação sobre o livro do Paulo Freire, Comunicação e Extensão. Desse livro, a gente escolheu o capítulo 2 do livro para poder falar um pouco. A gente vai fazer alguns debates e algumas reflexões aqui do que a gente achou do livro. Nós escolhemos 3 tópicos para poder ser debatidos e refletidos aqui nesse vídeo. Um deles é o método de ensino do Paulo Freire. O segundo tópico que a gente escolheu foi um pouquinho de reforma agrária, debater um pouco também sobre a estrutura e a questão do latifúndio. E o terceiro tópico, o papel do agrônomo como educador, e como educando também. Bom, começar a falar sobre o método de Paulo Freire, é importante ressaltar que quando ele era professor da Universidade Federal do Recife, ele conseguiu, através de, claro, com o apoio da reitoria, conseguiu apoio para poder iniciar o seu método no interior do Nordeste, principalmente na Bahia e no Rio Grande do Norte. O método de alfabetização que o Paulo Freire usava era como? É muito conhecido. Ele utilizava, a partir de conhecimentos do agricultor, a partir dos conhecimentos que ele tinha no campo, o Paulo Freire utilizava para poder alfabetizá-los. E comprovou-se que isso era muito mais eficaz do que o método tradicional. Ao invés de A, o Paulo Freire utilizava a questão, pegava o P mais o A, era Pá, e o agricultor tinha noção e tinha conhecimento e tinha mais interesse em poder desenvolver uma habilidade de alfabetização. Bom dia. O método de ensino do Paulo Freire, ele direcionava o método para certas pessoas. O que acontece? O método não era um método tradicional. Não era um método tradicional, era um método que ele criou para as pessoas pessoas do campo aprender, tipo, as palavras que elas costumam usar e tal. Aí ele fazia sílabas e tal, e quando elas já vão ficando já aprendendo muito, elas vão acabar aprendendo novas palavras e tal. Mas de início, eram geralmente as palavras que elas já conheciam. Porque isso já era uma coisa mais comum nela, era uma palavras comuns nela, aí era mais fácil de aprender. Já era uma coisa meio que usual. Paulo Freire foi considerado revolucionário depois de utilizar esse método. Ele foi considerado, ele não foi o criador do método, mas ele que trouxe o método para o Brasil. Foi considerado revolucionário. Bom, Paulo Freire também tem a história que ele educou 300 portadores de cana-de-açúcar em 45 dias, que era uma coisa absurda, até hoje é, porque o pessoal sem muito estudo e tal conseguiu essa educação pelo método dele, que era a repetição de palavras que a pessoa geralmente usava, aí a pessoa conseguia absorver mais facilmente do que palavras soltas, entendeu? A palavra que ele sempre usa e vai entender mais. Por isso, Paulo Freire, quando se trata de pedagogia e educação, Paulo Freire é uma referência não só nacional, é internacional, na questão de todo esse método, de todo esse trabalho que ele teve com o agricultor e com os mais pobres, no caso do Brasil. Realmente é revolucionário. Então, dando continuidade ao nosso trabalho de BHMP, eu irei falar um pouco sobre a reforma agrária. Então, o conceito de reforma agrária, ele tem como principal sistema a divisão justa das terras. Só que não adianta você dividir as terras se você não der uma condição básica para o agricultor. Principalmente que esse agricultor ele vive de subsistência. Ele planta para colher. Então, as principais estruturas são... máquinas, tipo, uma questão simples, a questão de rodovias. São questões, assim, escolas agrícolas que são fundamentais para os agricultores. A questão não é só dar terra, tem que ter umas coisas básicas. Tem que ter coisas básicas para eles poderem trabalhar, São questão de, depois de pagar água, no caso teria que ter um pouco mais de ajuda, não apenas somente dar a terra. Porque você dando a terra para o agricultor não ajuda muito. Por quê? Supondo que um grande latifúndio seja dividido. Pessoas com grande poder aquisitivo podem comprar as terras do lado desse pequeno agricultor e acabando reduzindo ainda menos seu espaço. E com essas escolas agrícolas, você pode ajudar eles a ter novos conhecimentos para novas técnicas que ainda não são produzidas por ele. Porque o agricultor que trabalha com subsistência, querendo ou não, ele não tem um poder grande para comprar um maquinário.
Então, com essas escolas agrícolas, que são sendo até produzidas algumas no Ceará e no Rio Grande do Norte, ajudar a crescer ainda mais a sua produção. Adquirir novos conhecimentos, né? Adquirir um pouco de novos conhecimentos. Só lembrar também que a gente está falando de reforma agrária, mas lembrar que a reforma agrária, por trás dela, tem todo um cunho político em cima disso, né? Sim. Não é apenas a questão da estrutura, claro, também a estrutura já é um cunho político, mas no caso é muito jogo de interesse, né? De partes mais ricas com partes mais pobres, de trabalhadores e de patrões. Então a gente sabe que fica nesse jogo. O Brasil se estende a um discurso de reforma agrária há anos. Desde 1950 que tem essa discussão de reforma agrária, mas só agora, principalmente na última década, que foi começado a ter um engajamento maior desse tema. Porque em relação, vamos supor se a gente fosse comparar nos Estados Unidos, assim, um exemplo aqui rápido, Lincoln, no século XIX, começou a fazer a reforma agrária nos Estados Unidos, né, questão um pouco mais de distribuição de terra, no século XIX. Então, olha a diferença, o Brasil no século XIX era uma colônia, era uma colônia, né? No caso já era um império escravista, então quer dizer, olha a diferença. Claro, a gente ainda tem muito a evoluir e acreditamos que temos que lutar, temos que brigar para poder mudar um pouco disso. No caso, quando a gente fala de cunho político, também é um pouco lá do latifúndio, porque é uma questão de uma briga das pessoas que têm latifúndio. Né? Latifúndio, no caso, são grandes concentrações de terra nas mãos de uma pessoa, de uma empresa, de uma família. Então, no caso aqui no Brasil, acontece muito isso. Tem dados que dizem que o Brasil é um país com maiores latifundiários do mundo, e diz que o quê? Que há grandes famílias com maiores concentrações de terra. E muitos pobres, muitas pessoas que não têm terra para poder cultivar, para poder fazer a sua educação e tal. Só complementando o que o Marcão falou, cerca de 95% das terras do Brasil são de grandes latifundiários. Então fica complicado para um pequeno agricultor ter um poder aquisitivo para comprar a terra no país. Claro. E você sabe que, a gente falando aqui um pouco mais de latifúndio, a gente sabe que muita coisa é desconhecida, muita coisa é de... Uma coisa a gente troca, Para Paulo Freire, o agrônomo não pode ficar preso em uma visão tecnicista da agricultura, ele não pode ficar retido em uma visão capitalista. O agrônomo, isto é, compreendido como educador, como transmissor de conhecimento socioambiental, é vital para a sociedade. Bom, mais ou menos o que ele quis dizer é que o agrônomo ele não pode chegar para o pequeno agricultor e impor as suas técnicas. Ele tem que saber que o pequeno agricultor ele também tem um conhecimento da terra que ele utiliza, ele tem um conhecimento da região. O papel do agrônomo como educador, ou seja, é ampliar esse conhecimento do pequeno agricultor. É mostrar que ele pode, não é evoluir, mas ele pode ampliar o seu conhecimento. Ele não vai ficar só preso àquelas técnicas antigas que ele utilizava, que eram rústicas, mas que eram propícias para o local que ele estava usando. Mas o papel do agrônomo como educador vai ser mesmo ampliar esse conhecimento para que ele possa não ficar retido apenas àquela região, mas que ele possa passar os seus conhecimentos para outros lugares. Isso aí. Passar os conhecimentos para outros tipos de lugares, porque o que acontece? Na visão de Paulo Freire, ele tinha um pouco a questão da desigualdade, né, cara? Paulo Freire, um cara revolucionário, marxista que ele tinha essa visão do outro lado da moeda, né? A visão do trabalhador mesmo, a questão do latifúndio. Então ele trabalhava muito essa questão. Paulo Freire, na caso a pedagogia dos pobres, né? Que muita gente chama de pedagogia do Paulo Freire. Mas enfim, então é isso. Sobre isso, reforma agrária, o que o Paulo Freire diz muito é do pequeno latifundiário. O pequeno latifundiário, o que acontece é o seguinte: há uma grande concentração de grandes latifundiários em todo o Brasil. Aí acontece, o pequeno latifundiário, além de ter pouca terra para plantar e tal, ele vem um grande latifundiário, quer dizer o seguinte: engole ele, com tudo, com técnicas, com tudo tem a ver com técnica, com grana, com maquinário, com tudo. Então quer dizer,
o pequeno produtor que a ideia dele é só a produção de subsistência, nem isso consegue fazer. Bom, esse é o nosso trabalho de PHP e gostaríamos que vocês O gostassem. vídeo aqui do vídeo dos alunos, né? O Silas, o João, eu, o João Pedro e o Caio, né? Então, só para encerrar, a gente queria concluir aqui o pensamento com esses métodos, a reforma e o papel do agrônomo, que são de suma importância para total entendimento, né? Não só da matéria de PHP, mas sim para a geografia, que Paulo Freire, todo geógrafo que entende que quer entender um pouco como funciona a desigualdade, como funciona um pouco da sociedade e um pouco, né, no caso do campo, tem que estudar um pouco de Paulo Freire, que é de suma importância para conhecimento. E foi isso que a gente achou. A gente gostou bastante do livro e achou que a obra vai acrescentar muito mais aí na nossa trajetória geográfica. Valeu muito a pena. Valeu, obrigado. É isso.